pessoal, tudo bem com vocês? Paz seja convosco. Estamos começando mais uma aula de discipulado pelo Instituto Teológico Quadrangular. Hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 3 da nossa apostila, na página 31. Espero que Deus possa falar ao teu coração, que Deus possa te tocar. Espero que você possa entender e compreender tudo aquilo que nós vamos falar nessa manhã, nesse dia. Então que Deus possa te tocar, que Deus possa estar falando no teu coração, possa abrir a tua mente para aquilo que se trata de discipulado. Amém? Então, para nós começar, queridos, nós queremos primeiramente, louvar a Deus por você que está aí assistindo, está participando desse curso. Sabemos que ainda há um tempo, que precisamos ainda fazer as aulas online, mas logo nós vamos voltar com as aulas presenciais e será mais fácil para todos, amém? Então você que está nos acompanhando aí, abre a tua apostila na página 31, capítulo 3, o discipulado que a igreja precisa. O tópico 1 diz assim: reconhecendo o senhorio de Cristo. Então, primeiro de tudo, nós vamos entender o que é senhorio. O que é o senhorio? Quando a gente fala senhorio, a palavra senhorio nada mais é que o domínio ou direito do Senhor sobre algo ou alguma autoridade, certo? Então é o direito ou o domínio do Senhor sobre algo ou uma autoridade, certo? O senhorio de Jesus Cristo nos liberta de nós mesmos. Precisamos reconhecer esse senhorio em nossas vidas. Então o que acontece? A apostila fala a introdução lá no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, fala assim: o reconhecimento do Senhor Jesus é algo básico na vida cristã, pois é o poder que nos liberta verdadeiramente, inclusive do nosso próprio eu. Este relacionamento está atrelado ao reino de Deus. O reino de Deus é o tema central da pregação de Jesus nos evangelhos. Só o evangelho, para você ter uma ideia, só o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas a expressão ocorre mais de 111 vezes. Em todo o Novo Testamento, 144 vezes o senhorio. Então o senhorio nada mais é que o quê? É algo básico. Nós temos que entender, compreender esse senhorio, essa autoridade, esse mandamento de Jesus sobre a nossa vida. O poder está sobre a vida, está sobre Jesus, sobre Deus. E nós somos aqui o quê? Servimos ao Senhor. Então estamos sobre o senhorio de Cristo. E por isso o poder nos liberta verdadeiramente. As pessoas podem falar assim: ah, pastor, mas então nós somos escravos, nós estamos presos a esse senhorio. Não. Ninguém está preso ao senhorio de Cristo. Nós temos o livre-arbítrio, a escolha. Mas a partir do momento que eu e você decidimos seguir esse senhorio, a partir do momento que eu e você decidimos seguir esse Jesus, esse senhorio, aí sim nós estamos debaixo da bênção, debaixo da autoridade de Jesus. Porque quando nós estamos vivendo fora da autoridade, não tem como trabalhar. E quando nós falamos de discipulado, quando nós falamos de cuidar de pessoas, se eu e você não estiver debaixo do senhorio de Jesus Cristo, não tem como nós ter autoridade sobre as pessoas, não tem como nós ter domínio sobre as pessoas. O domínio que eu falo não é o domínio da mente, não. O domínio é de você caminhar, estar junto com a pessoa para poder fazer esse discipulado eficaz, essa forma de convívio eficaz. E ele fala assim, inclusive o nosso próprio eu. Então, o senhorio de Cristo ele liberta do meu eu, das minhas vontades, das minhas escolhas para fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos para frente um pouquinho aqui, vamos passar aqui por 2 aqui. Ele fala assim, eu só coloquei aqui a título de curiosidade também, ele fala assim, no Novo Testamento a palavra cristão aparece 3 vezes, já a palavra discípulo aparece 260 vezes. Olha que interessante aqui. Muitas vezes nós ficamos pensando, eu sou cristão, eu sou evangélico, mas a Bíblia nos conta, e essa curiosidade fala o quê? Que no Novo Testamento a palavra cristão aparece apenas 3 vezes, quanto já a palavra discípulo aparece 260 vezes. Então olha que interessante isso. Desde o começo Jesus sempre enfatizou o discipulado, só que nós voltamos nossos olhares, nossas mentes para outras coisas, e esquecemos do que realmente importa, o que realmente Jesus quer de nós como cristão. Nós como cristão devemos ser o quê? Discipuladores, e deixar ser discipulado. O vocábulo Salvador, que diz respeito à crença, à bênção e significados afins, está registrado 24 vezes. Está registrado 24 vezes. Ao passo que o termo Senhor, que se refere à renúncia, obediência, discipulado, entre outros, aparece mais de 700 vezes. Olha que interessante. Nós falamos o Senhor é nosso Salvador, mas o Salvador ele se diz respeito à bênção. Um menino nos deu e sobre os seus ombros está todas as transgressões. Um filho nos deu. A Bíblia fala de um homem que veio como nosso Salvador. Nosso Salvador que nos libertou
de todo pecado, de todo mal, todas as coisas erradas, e nos trouxe direito às bênçãos, nos trouxe direito a tudo aquilo que o reino de Deus nos dá, certo? Aí quando nós vemos a palavra Senhor, Senhor está o quê? Acima, nós temos que ser submisso. E a palavra de Deus mostra que 700 vezes é falado esse termo Senhor na Bíblia. E nós às vezes ficamos só atentamos para Salvador, assim como só atentamos para cristão. E na verdade Deus quer de nós o quê? Discipuladores e discípulos que tenham o senhorio de Cristo, que estejamos abaixo do Senhor, que tenhamos essa legalidade, estejamos dentro da bênção do Senhor, aí sim, para nós fazer os discípulos. Cabe a nós nos perguntar, eu coloquei assim para nós pensar, a igreja dos nossos dias enfatiza o Senhor e o crente, ou o Senhor e os discípulos? Eu quero que você pare, pense, analise um pouquinho, junto comigo nessa aula. Será que a igreja, lembrando que a igreja muitas vezes sou eu, a igreja é você, biblicamente, mas será que nós estamos enfatizando o Senhor e o crente? Eu faço uma pergunta para você nessa manhã. Eu faço uma pergunta para você nessa aula. A igreja em nossos dias, ela enfatiza o senhorio e o crente ou o Senhor e os discípulos? Só para nós pensar algumas coisas. O Senhor e o crente. O Senhor e o crente. Deus e as suas ovelhas. Ou nós enfatizamos o Senhor e os discípulos? Nós temos que começar a pensar nessas coisas, porque hoje em dia as pessoas estão muito buscando as bênçãos de Deus, as bênçãos, o que Deus pode nos dar, o que o Evangelho pode nos dar, o que a palavra de Deus nos promete, que é a nossa bênção. Estamos esquecendo de viver o discipulado, esquecendo de viver debaixo do senhorio. Muitas pessoas querem as bênçãos, as maravilhas de Deus, mas não querem viver debaixo do senhorio, debaixo da obediência de Deus. Então essa pergunta é para nós pensar. A igreja em nossos dias, ela enfatiza o Senhor e o crente ou o Senhor e os discípulos? O Evangelho de Jesus, ele não é negociável. Um pouquinho antes, quero falar com vocês um pouquinho antes ali, no ponto 2, aqui no ponto 2, ele fala sobre a nossa crise de identidade. Aqui o papo leio que quero falar com vocês aqui. Ele comenta assim: na igreja primitiva, os irmãos seguidores e comprometidos com Jesus eram conhecidos como seus discípulos. Lamentavelmente, nós somos conhecidos hoje como crentes. Olha só, no tempo de Jesus, no tempo que Jesus passou por essa terra, aquelas pessoas que caminhavam com Jesus, que andavam com Jesus, eram conhecidos como discípulos. Lembrando que discípulo segue alguém, discípulo é espelho de alguém, discípulo se espelha em alguém, e hoje nós somos conhecidos como crentes. Lá vai o crente, lá vai o evangélico. Infelizmente, a maior parte dos membros da Igreja de Cristo tão somente concordam com a verdade coerente do Salvador Jesus sem compromisso com o seu senhorio. A realidade que nos apresenta hoje é que mais de 90% dos cristãos, apesar de sinceros, não são ensináveis, ou seja, não se submetem a seguir e conhecer Jesus da maneira crescente, e assim como discípulos contribuem efetivamente em prol do reino de Deus. Então as pessoas hoje elas estão na igreja, elas vivem na igreja, elas se dizem cristãos, mas não estão submissos, não estão dispostos a seguir uma regra, seguir uma normativa, algo que Jesus impôs, não é que impôs, é algo que nós temos que entender para você participar de qualquer classe social, de qualquer meio, de qualquer trabalho, empresa, qualquer grupo, seja ele evangélico, católico, seja qualquer tipo de grupo, você precisa seguir algumas regras. E muitas vezes nós cristãos estamos na igreja, mas não queremos as regras, nós queremos só as bênçãos, esquecemos das regras e dos compromissos como cristão. O Evangelho de Deus, de Jesus, não é negociável. Quais são os... Eu faço mais uma pergunta para vocês, dentro desse tópico. O Evangelho de Jesus ele não é negociável, certo? Não se negocia o Evangelho. Quais são os efeitos das mensagens nos dias de hoje? Quais são os efeitos das mensagens pregadas hoje nos dias de hoje? Qual que é o efeito da nossa pregação nos dias de hoje? Qual que é o impacto na sociedade, no meio onde nós vivemos, moramos, na nossa pregação? Temos que pensar nisso. Está fazendo com que as pessoas se sintam bem, gerando uma falsa segurança, uma fé fácil para isso é. Muitas vezes as mensagens dos dias de hoje, queridos, a forma que nós temos colocado o Evangelho de Jesus Cristo faz com que as pessoas o quê? Se sintam bem, gerando uma falsa segurança.
venha para Deus, a tua história vai mudar, venha para Jesus, as coisas vão melhorar, saia desse vício, saia disso, saia daquilo. Mas nós nos esquecemos que tudo isso é um preço a ser pago. E é um tempo para que as coisas de Deus se encaixem e se alinhem na nossa vida. As pessoas estão vindo para Deus querendo buscar e Deus. E quando chegam a Deus, Deus começa a trabalhar, Deus começa a moldar, Deus começa a mudar, Deus começa a fazer. Eu sempre gosto de dar um exemplo que você canta uma canção assim muito linda. Entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha estrutura. Mas nós não entendemos que nossas palavras têm poder. E quando nós falamos assim, quando nós cantamos assim, nós louvamos assim, estamos dando legalidade para Jesus entrar na nossa vida e mudar a nossa história. E quando Jesus vem e começa a mudar, as coisas começam a reclamar. Por que isso? Por que daquilo, Jesus? Porque as pessoas estão pregando uma mensagem fácil. A mensagem de Deus nesse dia tem que confrontar o coração. Tem que entrar com uma flecha. A palavra de Deus diz, tem que ser como uma flecha ardente no coração. E a palavra, para ela ser eficaz, tem que gerar transformação, mudança de vida. Ou seja, exigindo delas mudanças morais, abandono do pecado e a renúncia solene da impiedade. Então a mensagem de hoje ela tem que ser o quê? Ela tem que estar o quê? Exigindo das pessoas uma mudança moral, abandono do pecado e a renúncia solene da impiedade. Olha aqui, dá uma pergunta de prova, hein? Vou até marcar aqui na minha apostila. O Evangelho de Jesus é negociável? Explique, cite-o. Isso aqui dá uma pergunta de prova dentro dessa ideia aqui, certo? Para que compreendamos o significado do senhorio de Cristo, é necessário, portanto, retornarmos ao texto de Atos 2:3. Porquanto Deus o fez o senhorio de Cristo. Segundo o escritor John MacArthur, Jesus é citado como Senhor no Novo Testamento nada menos de 747 vezes. Só o livro de Atos são 92 vezes. Enquanto que ele é chamado de Salvador apenas 2 vezes. Fica, portanto, comprovado que a pregação apostólica era centralizada em Cristo como Senhor e não em Cristo como Salvador. Porque se você notar, queridos, aqui vamos fazer um parênteses aqui. Todas as vezes que alguém chegava até Jesus, toda vez que alguém queria seguir Jesus, toda vez que alguém queria partir para Jesus, o que Jesus falava? Ah não, agora, a partir de agora é só bênção, só alegria. A partir de agora as coisas vão melhorar. Não. A Bíblia fala que Jesus, ele pegava e falava, fazia com que a pessoa renunciasse. Fazia com que a pessoa deixasse algo para trás para poder seguir. Certa vez chegou um jovem rico até Jesus e fala, Senhor, eu quero te seguir, o que eu preciso fazer? Jesus olha para aquele moço e fala assim, vende tudo que você tem e parte aos pobres e segue. E o que o homem responde? Não, Senhor, então não vou fazer. Certa vez Jesus está caminhando no meio da multidão, tem um homem em cima de uma árvore chamado Zaqueu. Jesus olha para cima, Jesus olha para aquele homem e fala assim, homem, hoje eu jantarei na sua casa. E todo mundo se assusta, todo mundo fica assombrado com aquilo. Como? Ele é um cobrador de impostos, ele é um pecador, Jesus vai comer na casa dele. E a palavra de Deus diz que quando Jesus entra naquela casa, esse homem se levanta e fala, Senhor, a partir de hoje eu vou devolver tudo que eu peguei, que não era meu, 4 vezes mais. Então esse homem teve que renunciar tudo para seguir Jesus. Por isso que nós lemos aqui que no livro de Atos e no Novo Testamento, ele fala mais de 740 vezes sobre o Senhor, não sobre o Salvador. Porque o Senhor é renúncia, o Salvador é bênção. Você consegue entender isso? De uma forma bem simples. O Senhor é renúncia. O Senhor é deixar as coisas mal para trás. Deixar o meu eu para trás e seguir Cristo. O Salvador é a bênção. O nome de Salvador, o Salvador. Não tem aquela prestação. Chegou o Salvador da pátria, aquela pessoa que chega e resolve a situação. Assim que era Jesus. Assim que as pessoas, hoje em dia, nós queremos o Salvador. Estamos esquecendo do senhorio, do Senhor. Eu e você precisamos entender dentro do discipulado que para eu conseguir, para eu conquistar, para que Deus possa me abençoar, eu tenho que olhar para o Senhor, não para o Salvador. O Senhor é renúncia, o Salvador é bênção. A partir do momento que eu olho para o Senhor, a partir do momento que eu começo a renunciar, eu tenho o Salvador. Porque a primeira coisa que Jesus, Deus fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus fala isso, ninguém vai a Deus senão por Ele. Então não tem como nós queremos o Salvador dentro do discipulado, queremos a bênção do discipulado, queremos a graça de discipular alguém, a graça de formar uma pessoa nos caminhos de Jesus, sem antes nós olhar para o Senhor, para a renúncia nossa, a renúncia do nosso eu, para aí sim Deus vir com a bênção, Deus vir com a graça e as coisas acontecendo na tua vida. Amém, queridos? Então só para nós entender um pouquinho sobre isso.
E aqui vai falando então que um só Senhor. Olha o que fala em Efésios capítulo 4, versos 5 e 6. Acompanhe comigo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Um só Senhor, Ele é único. Ele é tudo, Ele é sobre tudo, Ele é por tudo. E Efésios 1, 22 a 23 diz assim, ó. Sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, o que acontece? É só há um Senhor. Ele é o plano perfeito. Ele é aquele que fez, aquele que fará, aquele que fez grandes coisas. Certo? Então, vamos ler aqui na apostila, no capítulo, no tópico 4, fala assim. O plano de Deus é fazer tudo convergir ao senhorio de Jesus. Agora não podemos dominar sobre ninguém e ninguém deve dominar sobre nós, porque há um só Senhor. Então ninguém tem que dominar sobre ninguém, eu não tenho que ser dono de ninguém. Eu estou discipulando fulano de tal, agora lá na minha igreja eu discipulo alguém, ele é meu discípulo. Não, ele é discípulo de Jesus. Nós somos ferramentas de Jesus para discipular. Já ouvi várias pessoas falar, eu tenho meus discípulos. Eu tenho meu grupo de discípulos. Não, você não tem nada, e você não temos nada. Nós viemos do pó e do pó nós voltaremos, diz a palavra de Deus. Eu não tenho nada e você não tem nada. Nós temos a graça de Jesus Cristo para discipular alguém por meio dele, para ele. Tudo que nós fazemos, tudo que nós desenvolvemos, o reino de Deus é para ele. Nessa perspectiva, todo cristão está num só nível diante do único Senhor. Somente ele tem posse e autoridade sobre nós. Então, não me difere, se eu estou discipulando, eu sou discipulado, eu sou igual perante Jesus. É Ele que tem o poder sobre nós, é Ele que faz sobre nós. Olha o que fala aqui. Estamos todos entrelaçados nele e Ele entrelaçado em nós. Quando nós entendemos o verdadeiro significado da expressão um só Senhor, nosso conceito de liderança terá uma profunda reviravolta. Nossas brigas por posições deixarão de existir, o nosso sentimento de posse será extinto. Quando esse dia chegar, nada mais importará, exceto o viver para a glória de Jesus. Só então poderemos experimentar e expressar o verdadeiro significado da unidade espiritual. Então, quando eu entendo que eu estou ali fazendo algo que qualquer um poderia fazer, pela graça de Jesus. Mas se Deus me deu aquilo, se Deus me considerou aquilo, se Deus me deu graça naquilo, eu vou fazer da melhor forma. Eu falei de fazer da melhor forma, porque Ele que me deu a graça para fazer aquilo. Entendeu, queridos? Então nós vamos ler para frente aqui. Aqui vai falar o relacionamento como assunto central. A organização administrativa, ministerial e espiritual da igreja local requer tanto unidade como união. Então uma igreja, aqui falando da igreja, ela requer tanto uma organização administrativa como uma organização ministerial. Porque a igreja ela requer tanto unidade quanto união. Nós vamos entender o que é unidade e entender o que é união. Olha o que a apostila fala. Isso aqui também é pergunta de prova, tá? Vou pôr aqui prova. Perguntinha de prova. O que significa unidade? A unidade é nada mais do que um pensar, um só agir, um único desejo e consciência. É o lugar espiritual da igreja. Então a unidade, ela é só um pensar, um sentir, um único desejo. A unidade, ela é o quê? A parte espiritual da igreja. A parte espiritual da igreja significa unidade. E a união? O que é a união, então? A união é soma de esforços, organização de esforços que independente do que as pessoas sentem ou pensam. Então, ela nada mais é do que soma de esforço e é uma união. E todo mundo se une para aquilo independente do que pensa ou deixa de pensar. Porque tem alguém que administra aquilo, alguém que dá aquela ordem, nós vamos lá e executamos. Isso é união. João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o que Jesus fala. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Então Jesus fala o quê? Que todos sejam um, como eu sou em Deus. E então o que acontece? Vou explicar para vocês. Então, para que todos sejam um, para que todos nós sejamos um em Cristo, o que Jesus fala? Como eu, Jesus, sou em Deus, assim é Deus em mim. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, olha, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Então, Jesus fala aqui como Deus é em Jesus.
E aqui no outro verso, e eu em ti, e Jesus é em Deus, que também eles sejam um em nós. Agora Jesus já coloca nós na frase. Antes era eu e tu, agora é nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então não tem como entender, nós temos que ser um em Jesus. Somos chamados um em Jesus, certo? Aqui eu coloquei assim, ó, consequências práticas como quando perdemos a dimensão dessa unidade. Está lá na apostila lá. Pregamos o evangelho a partir das nossas divisões, comunicamos ao mundo que Cristo está dividido, que Jesus não conta sua fidelidade a seu povo, deixamos de revelar a verdadeira natureza do próprio Jesus. Nossos esforços, trabalhos e atos devem expressar a unidade. Quais seriam alguns passos para reconhecermos o tema da unidade em nosso dia a dia como igreja? Então, quais seriam alguns passos para reconsiderarmos o tema da unidade em nosso dia a dia como igreja? Temos que pensar nisso também. Chamados para ser um só corpo. Presta atenção. Efésios capítulo 4 diz assim: há um só corpo, um só espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então é só um corpo, é só um espírito, e nós fomos chamados em uma só esperança da nossa vocação. Olha o que fala aqui a apostila lá na página 34, acompanhe comigo no ponto 2, chamados para ser um corpo. Fala assim: conta uma história de uma reunião que houve entre as ferramentas de uma marcenaria. A lixa solicitou a exclusão do martelo, pois o mesmo ficava batendo e tudo fazia muito barulho. O martelo concordou, mas disse que a lixa era muito áspera e grossa. O parafuso foi acusado de ficar dando voltas para chegar ao seu propósito. Logo então falaram da régua, que se achava certinha e se julgava no direito de medir tudo. No meio dessa discussão, apareceu o senhor marceneiro, que reuniu todas as ferramentas e com habilidade utilizou cada uma e fez um móvel maravilhoso e perfeito. Por que nós lemos essa história? Porque a Bíblia fala como é que nós somos o vaso na mão do olheiro. Então aqui fala do marcenaria, que tinha lixa, tinha o martelo, cada um nas suas proporções. Mas quando chegou o marceneiro, aquele que tinha habilidade para trabalhar com aquelas ferramentas, alinhou aquilo, arrumou aquilo, ajustou aquilo, conseguiu fazer um móvel maravilhoso. Nós não passamos de meras ferramentas na mão de Jesus. Eu sou uma ferramenta, você é uma ferramenta, e cada um na sua área, cada um no seu modelo. Quando Jesus nos pega, começa a nos moldar, começa a nos trabalhar, e assim é o discipulado de Jesus. Jesus pega as pessoas, começa a moldar dentro de um grupo, num discipulado. Jesus escolheu 12 pessoas para fazer algo, cada um com suas diferenças, suas formas, suas características, seus caráteres, sua personalidade, foi moldando, foi trabalhando e ajustou eles dentro do propósito que era para ser feito. E assim é conosco nos dias de hoje. O coração do discipulado está vinculado aos relacionamentos. Olha que interessante isso. Quando perdemos de vista o coração do discipulado, que é um relacionamento comprometido, pessoal, passa a ser apenas estudo bíblico. Quando nós falamos de discipulado e começamos a discipular pessoas e falar sobre pessoas, sobre discipulado, nós temos sempre que olhar uma coisa, queridos, nós temos sempre que lembrar do coração. Porque a Bíblia não fala lá em Provérbios 4:23 que do coração, eu vou até abrir aqui para vocês, só me dar um minutinho, deixa eu abrir aqui Provérbios 4:23, deixa eu abrir aqui a Bíblia, só um minutinho, vou abrir com vocês aqui. Provérbios, eu não estou com a minha Bíblia física aqui, então eu vou abrir ela aqui no modo online, que fala assim, Provérbios está aqui, Provérbios 4, se não me engano é o 23, vamos ver aqui, 4 não, Provérbios 4, verso 23, fala assim, vamos lá, Provérbios 4, 23, fala assim, sobretudo, o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, Provérbios 4, 23 fala o quê? Sobretudo, o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu coloquei o versículo aqui. Então, nós precisamos se atentar ao coração do nosso discípulo. Jesus, ele leva o nosso coração. Por isso que a palavra de Deus fala, esse provérbio fala, sobretudo guarda o teu coração, Deus sonda, esquadrinha o nosso coração, porque é o nosso coração que está os sentimentos. E se nós, como discipuladores, começamos a perder essa visão, o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então nós precisamos olhar para o nosso discipulado, como discipulador, olhar para dentro de nós e ver
o que o coração dele está. Aonde o coração dele está. Por isso nós vamos vir apenas um estudo bíblico. Nós vamos fazer apenas para um estudo bíblico. Nós vamos apenas fazer um estudo bíblico. E não é para isso que nós somos formados. Então aqui, eu vou até aqui na aula hoje, eu vou dar um trabalho para vocês, mais um trabalho. O capítulo 3, o tópico 3, fala assim: o papel do discipulador. Eu quero que você faça um resumo sobre esse tema, o papel do discipulador, e coloquem 3 pontos indispensáveis no papel do discipulador. Certo? Discipulador. Então eu quero que você coloque 3 pontos indispensáveis no papel do discipulador. Aqui ele vai falar sobre Moisés, Jetro, né? Jetro e Moisés. Que fala lá em Êxodo 18, do 1 ao 14. Aqui ele dá exemplo como papel do discipulador sobre a vida de Jetro e Moisés. Jetro era sogro de Moisés, então Jetro teve um papel fundamental no discipulado de Moisés. Então, eu quero que você faça esse resumo para mim, o papel do discipulador, e coloque 3 pontos indispensáveis no papel do discipulador. Da mesma forma, eu quero que você leia Êxodo, capítulo 1, do 1 a 14, e coloque 3 pontos principais, do discipulado de Jetro com Moisés. 3 pontos que chamam atenção na palavra de Deus sobre Jetro e Moisés, tá bom? Beleza, queridos? Então, assim, vamos até aqui hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Obrigado pela tua disposição, obrigado aí pelo teu tempo. Eu espero que você tenha entendido algumas coisas dentro do discipulado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, é só me ligar, mandar WhatsApp. Então, estamos aí para que der e vier. Vai lá na igreja, estamos lá na igreja. Então, são duas tarefas de casa hoje. Vou recapitular com vocês. 2 tarefas. O primeiro, tópico 3 da apostila, capítulo 3. Fala assim: qual é o papel do discipulador? Coloque 3 pontos indispensáveis no papel do discipulador. E outra tarefa de casa, você lê lá Êxodo, capítulo 1, do 1 ao 14, que vai falar sobre a vida de Jetro e Moisés. Como Jetro discipulou Moisés. 3 pontos principais também dentro desse contexto para me entregar no dia da prova, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.